Oi, gurias! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Olá! Olá, olá. Hoje temos uma convidada especial, professora Marília Pedroso Xavier. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo ótimo, estou E muito aí, feliz de ter Marília, tudo ligado. bem? Tudo certo. Marília é como nós, é guria, mas é uma guria um pouco bem mais nova, mas é Um guria. pouco mais guria do que a gente e tal, mas ok, né? Isso aí a gente repassa o caso. Mas é bicho do Paraná também e veio conversar com a gente sobre um assunto que quase não é polêmico, né, Marília? Contrato de namoro. Fazer ou não fazer? Quais são os efeitos legais de um contrato de namoro? Olha, Fer, então, novamente aqui, renovo meu agradecimento, estou muito feliz, né, de estar com vocês, tem sido um grande sucesso, né, esse novo projeto, polêmico mesmo, mas eu quero dizer para vocês que funciona sim, tá? É fato, a gente já teve, inclusive, decisões judiciais, né, que acolheram aí esse importante negócio jurídico, e a sacada é a seguinte, né, hoje a gente está vivendo um momento em que a união estável ela tá com um contorno que eu entendo assim que ele é muito perigoso. Por que ele é muito perigoso? Porque ele está nebuloso. O Instituto da União, né, o Instituto da União Estável, ele foi criado, ele tem todo um sentido histórico. Só que a sociedade mudou. E nesse descompasso entre um instituto que está hoje, né, dando respostas para o passado e os contornos que a gente tem dos relacionamentos afetivos contemporâneos, a gente ficou com uma espécie assim de uma brecha extremamente perigosa. Então, eu acredito que sim, que as pessoas devem fazer, né, defendo isso e acho que talvez também esse seja um instrumento para a gente ir aos poucos diluindo esse verdadeiro tabu que a gente tem, né, meninas, né, gurias? Que é realmente as pessoas falarem sobre a questão financeira. Então a gente vê que os casais estão juntos, se relacionam, que as famílias se constituem muitas vezes e tal, e um não consegue falar as coisas para o outro, seja na parte sucessória, né, seja então, assim, eu acho que a gente tem que começar a trazer duas bandeiras para o direito de família, e nesse ponto até incluo o das sucessões. Primeiro, precisamos trabalhar com lógicas preventivas e precisamos parar com esse tabu, né, de falar sobre a parte financeira. Então, acredito que a ideia do contrato de namoro soma forças para isso. Quando fazer, professora? É preciso fazer porque assim, eu concordo com o que você falou, né? Que realmente a gente tem ali na união estável hoje alguns aspectos que, né, que a deixam num limbo legislativo ali um pouco controverso, né? Enfim. Mas e É quando porque as pessoas vão saber que precisa fazer um contrato de namoro? Então, como é que eu vou fazer para diferenciar a união estável de namoro, né? Se hoje em dia tem até a tal da figura do namoro qualificado, gente, eu nem sabia que existia isso, eu descobri esses dias. E aí, como é que faz? Né? Qual que é a vantagem de fazer um contrato de namoro? Como é que eu devo fazer, não devo fazer? Enfim, explica aí, ajuda aí. Oh, muito legal isso que vocês colocaram, porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, aqui a nossa preocupação, ela não é, na verdade, com a figura do namoro, né? A nossa preocupação, ela é com a figura da união estável. Então, a gente está vendo assim que todo o ramo jurídico está tendo que se adaptar para justamente dar conta dessa nebulosidade que a gente falava daqui a pouco. Porque vamos lembrar lá, qual que é o conceito que o nosso Código Civil de 2002 colocou para a união estável? Segundo o artigo 1723, então convivência, né? Precisa ter ali uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. São necessários esses 4 requisitos. Só que quando a gente observou, né, assim, toda essa evolução super polêmica da união estável e tudo, ela foi forjada num momento em que era impensável um casal de namorados morar junto ou ainda né, que um fosse dormir na casa do outro, né? Então eu tenho sempre falado, passar o final de semana, Fim de né? semana junto. Imagina viajar junto, que escândalo da sociedade, né? Eu tenho falado, e até assim, agradeço se vocês puderem também trazer alguns exemplos pessoais, tudo,
que eu tenho me divertido Não, melhor não. nas lives, contando, assim, de situações que eu me recordo quando criança, que trazem realmente, traduzem muito forte essa questão, né, de como o namoro era diferente. Então, eu tenho comentado com as pessoas que eu lembro, assim, como se fosse hoje, de um episódio daquele programa icônico que tinha na Globo, que era o Você Decide, né, que, nossa, o Você Decide que parou o Brasil era se iam deixar, né, se os pais iriam deixar a menina levar o namorado para dormir na casa dela. Então, assim, Nossa, você falou lembra do disso? escândalo, Meu Deus do céu, gente. né? Muito bom. Menina já na faculdade, pá, não sei o que tal, enfim. E assim, e a gente via muito aquela questão da figura do vela também, né? Tenho falado isso nas lives. Gente, né? Então, assim, por quê? Porque realmente era o namoro naquele momento, ele tinha uma delimitação conceitual muito clara. Só que hoje, contemporaneamente, a gente vê com muito mais naturalidade um nível de intensificação, de convivência, em que vai tornar um relacionamento, muitas vezes, passível de ser confundido com uma união estável. E aí a Andresa tem toda a razão quando ela traz que, olha, chegam hoje aos tribunais situações em que os julgadores, eles sentem a necessidade de criar, né, uma nova categoria, não podemos dizer que é um instituto, que é uma categoria jurídica, mas assim, uma categoria conceitual para falar assim, ó, por namoro cabe tudo, né? Cabe uma relação de uma semana e cabe às vezes um namoro de 10, 15 anos. Então eles têm chamado... Isso daí já é enrolação. Isso aí 10, 15 anos que já é enrolação já. Isso aí já não dá certo. Então, não, aí eles depende. Não, isso aí já é enrolação, minha filha. Isso aí não dá para aceitar, não. Eu concordo. Então, eles estão chamando de namoro qualificado quando eles veem assim, não é um namoro assim tão superficial, não é que o pessoal aqui só vai no cinema, tal, não sei o quê. Não, já tem uma convivência mais intensa, tem uma vida relacional maior, mas nesse caso não é uma união estável por uma única razão. Não tem o objetivo de constituir família. Porque, assim, esse é um ponto, sabe, gurias, que a gente tem que repisar. Eu sou uma pessoa que leva a união estável muito a sério. E a união estável é um tipo de família. Então, eu penso assim que esse movimento que a gente está vendo da banalização da união estável, de transformar tudo em união estável, é um movimento que, na verdade, é contra quem defende até a rigidez, né, do conceito familiar. Eu acredito que, inclusive, os conservadores têm muita facilidade de aderir aqui à minha tese. Porque a família, ela envolve direitos e deveres, obrigações, ônus, que são significativos. Então, assim, você fazer isso a contragosto das pessoas ou sem elas saberem exatamente que elas estão num tipo de família é algo que, assim, a gente fica já vendo que não está muito correto. E outra coisa, eu entendo que normalmente a palavra namoro, ela nos remete, quando a gente fala a primeira vez, ela nos remete àquela situação clássica, em que a pessoa vai ter, né, como diz o desembargador lá de São Paulo, né, já aposentado Euclides de Oliveira, que ele tem um artigo antológico que é sobre a escalada do afeto nas relações conjugais. Então, assim, ele vai colocando esses degrauzinhos. Então, quando a gente vai vendo o namoro, na maior parte das vezes, eu sempre pensava num namoro de pessoas jovens, que daí é um relacionamento que vai evoluindo, que, né, pode se transformar numa união estável, pode se transformar num casamento. Só que a gente está vivendo numa sociedade contemporânea que esse também é um outro aspecto que alterou. Quantas pessoas hoje que estão se divorciando sem culpa, com muita mais tranquilidade, inclusive mantendo, às vezes, um bom relacionamento, né, tendo, assim, uma gestão mais sustentável disso. Mas, assim, há anos atrás, aquilo que era um tabu, nossa, meu Deus, será que eu vou namorar? Meu Deus, mas eu tenho filhos. Né? As pessoas hoje encaram de uma outra forma. A gente tem todas as famílias reconstituídas, mosaico. Então, hoje eu acredito que eu me sinto à vontade de afirmar que eu não acredito mais que o namoro ele vai ser sempre algo que vai estar lá na escalada do afeto. Eu penso que hoje o namoro, em algumas situações, e eu chamo a atenção para essas, de pessoas que já tiveram outros relacionamentos, que até estão num período assim, sabe, mais maduros da vida, que o namoro ele pode ser sim um fim em si mesmo. E que eu assim. sou um grande exemplo.
Então, mas aí é que tá, ó, Andresa. Então, essa é uma pergunta pra Por gente isso que eu pensar, pergunto, né? Assim, será que um namoro nesses termos de uma pessoa de 10 anos é enrolação sempre? Né? Será que se as partes assumirem que, ó, a gente quer ter um relacionamento afetivo, eu quero viajar junto, eu quero ter liberdade, eu quero, sabe, eu não quero ficar noiada se o porteiro tá anotando e se amanhã ou depois você vai pegar essa escova de dente que tá aqui na sua casa e tirar uma foto e levar lá para a vara de família. Eu quero viver essa vida afetiva na plenitude. Mas vamos combinar uma coisa? Putz, você tem tua vida, teus filhos, eu tenho os meus. A gente não vai dividir patrimônio, você não vai herdar, eu não vou herdar. E assim, a gente não vai fazer nenhum tipo de divisão. Então, assim, vamos assinar já um negócio jurídico deixando isso claro, até para a gente poder viver a nossa vida afetiva com mais intensidade. Então, eu, particularmente, estou dentre aqueles que entendem que é um ato de violência do Estado simplesmente não deixar as pessoas viverem a sua vida afetiva de uma forma que elas entendam que elas querem ficar fora do direito. Sim. Então, a nossa tese principal seria essa, né, no fundo. Por exemplo, essa é uma grande preocupação minha, né? Eu tenho uma filha, eu sou divorciada e é claro que, né, eu não quero que nenhum relacionamento, nenhum futuro relacionamento meu prejudique eventuais direitos hereditários da minha filha, por exemplo, né? Então, tudo aquilo que eu construí como patrimônio, né, e aquilo que eu pretendo construir como patrimônio ainda ao longo da minha vida, eu entendo que é de direito dela, né? Então, de fato, eu tenho esse tipo de preocupação, né, de ter um relacionamento que se torne alguma coisa um pouco mais, né, substancial, digamos assim, até porque depois de uma certa idade esse negócio fica indo no cinema já não dá mais certo, né? Já não é mais, né? Então o namoro ele tem uma feição diferente, ele fica mais com um jeitão de união estável mesmo e às vezes não é, né? Então eu mesmo tenho essa preocupação, né, em relação a garantir aquilo que é da minha filha, né? Garantir a minha liberdade, garantir aquilo que é o meu patrimônio, aquilo que eu tenho da minha vida e a outra pessoa, enfim. Então, nesses casos, seria interessante fazer o contrato de namoro, né? E Marília, sabe que o único caso que advoguei em relação ao contrato de namoro foi exatamente o que você falou, da questão da intenção de constituir família. Meu cliente já estava numa fase bem já tranquila da vida, filhos grandes, casados, e fez um contrato de namoro com a namorada, e assim passaram durante muitos anos. Mas, e assim, com cada um, e é aquela coisa, né? Viajando juntos, um dormindo na casa do outro e tal. E no final, ao término, depois de 3, 4, 5 anos, a grande, né, alegação da namorada, né, foi que houve uma descaracterização do contrato de namoro, né? Porque não houve, mas, né, na verdade, essa foi a grande, né, intenção dela, tentar descaracterizar. E a minha alegação foi sempre essa, mas nunca houve uma conversa de que aquilo ali seria algo mais do que um namoro, né? E passa muito por aí pelo que você falou, e eu acredito também, da impossibilidade do Estado querer alterar isso, né? De ver aquilo uma união estável onde verdadeiramente não houve, porque nunca houve uma intenção de fazer uma família, e o namoro era um fim em si mesmo, né? E, enfim, então, ainda não sei o que vai dar, porque eu ainda estou, né, na fase ainda das, enfim, audiências e tudo mais, e por conta da pandemia houve essa interrupção, mas eu acho que é por aí, né? A questão da grande diferencial é a Constituição, não é um step para nada, né? Não é um passo, pode ser um fim em si mesmo, eu acredito muito nisso também. E assim, Karen, bem bacana isso que você está trazendo, porque o que eu tenho recomendado hoje, né, para as pessoas? Que sempre a gente tenha em mente que, até por conta da vocação do Instituto da União Estável, ele é um instituto que ele valoriza muito, né, a riqueza dos fatos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque até pouco tempo atrás, enfim, a doutrina era muito assim rápida em dizer assim, não, é nulo, não pode, é nulo, é fraude. Então, veja, a gente sabe que qualquer instrumento jurídico pode ser utilizado como fraude. As pessoas jurídicas estão aí para mostrar isso. Mas a gente não pode descaracterizar o instituto inteiro por conta disso. Exato. Então, né, o que eu tenho defendido é o seguinte,
é óbvio que numa situação de união estável, o magistrado, ele tem sim, claro, com certeza, ele tem que olhar Claro, lógico. a realidade vivida. Então, eu não indico para as pessoas e jamais, num único caso, eu tenho dado muitos pareceres, né, em demandas, enfim, que há essa discussão, e trazer, assim, esse esclarecimento. E teve uma que eu não me senti à vontade, porque eu falei, ó, neste caso aqui, eu acredito que efetivamente houve uma união estável. Eu acredito que os requisitos estão presentes. Então, eu acabei recusando o parecer. Mas o que eu percebi que assim, que eu lamentei? Eu falei, olha, puxa, quando esse contrato ele foi feito, lamentavelmente as partes, elas não buscaram lá atrás um especialista, né? Foi assim, aquela figura do advogado que atendia a empresa de um e não sei o que, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Não houve, assim, uma sensibilidade de colocar algumas cláusulas que, no meu entender, seriam essenciais. Então, a gente sabe que, dentro até da ideia do desembargador Euclides, pode ser que aconteça uma escalada do afeto. Pode. Né? Pode ser, por exemplo, assim, tive casos que eu vi que até pessoas da família que talvez teriam algumas objeções ou, tipo, alguns arranjos patrimoniais que uma união estável prejudicaria, e que também esse era um dos motivos das pessoas não quererem evoluir para uma união estável, isso acabou, esse cenário fático acabou mudando até com falecimentos, enfim, com a dinamicidade da vida. Né? E aí o que aconteceu? E pode haver uma mudança de intenção das partes no meio do caminho, né? É isso aí. Então, o que acontece? O advogado especialista, o que ele vai fazer? Ele já vai clausular isso. Ele já vai colocar, olha, na eventualidade desse relacionamento se transmutar numa união estável, o que vai reger patrimonialmente a união estável vai ser a regra A, B, C, D, E, F, G. Porque daí o que acontece? Não adianta você fazer também um contrato de namoro nesses termos e deixar descoberto, porque as pessoas muitas vão procurar advogados que, com a devida vênia, vão falar assim, olha, o não você já tem. Tente entrar com uma ação. Vamos lá. Daqui a pouco a pessoa se aborrece e sai um acordinho, né? Exatamente. Então, assim, olha, você não tem nada, a outra parte tem muito, né? Isso. O direito de família, às vezes, é Robin Hoodiano, então vale a pena entrar. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Primeiro, tenho a dizer que eu acho que o novo CPC ele trouxe uma pimenta aqui. Porque quem está entrando hoje, a gente não está vendo ainda os efeitos em larga escala. A gente está começando a ver. Mas, como as demandas são morosas, a gente ainda não implementou. Mas, quem entra com esse tipo de demanda, cara, vai tomar uma sucumbência. Mas vai tomar uma sucumbência que a pessoa vai ter que arrumar 30 empregos no contraturno para pagar a sucumbência para o outro. Então, essa ideia de que o não eu já tenho, então vale a pena eu arriscar e entrar, vai acabar no direito de família com o tempo. Né? Mas até a questão da proteção da boa-fé também no direito de família, com certeza, né? Porque no direito de família, Fernanda, nós vemos né, muitas lides apontam isso, né? A mais pequena má-fé de uma das partes, mas pelo menos de umas ali, de uma delas. Na questão da união estável, assim, eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito à vontade de defender isso, porque, assim, eu nunca vi uma união estável que teve, assim, vou usar, assim, eu sei que vocês, né, que estão aqui, muitas gostam muito, né, do Instituto da Responsabilidade Civil, e lá na Responsabilidade Civil a gente tem aquele exemplo clássico, né, da Brigitte Bardot, que entrou lá com danos morais pedindo $1, porque para ela era importante remarcar, né, que ela não estava atrás de uma repercussão financeira, mas que ela queria mostrar que, porra, aquilo estava errado, tal, não sei o quê. Nunca vi isso acontecer nas demandas aqui envolvendo o reconhecimento de união estável. A pessoa ela não quer o reconhecimento, ela não quer a questão existencial, ela sempre quer a repercussão patrimonial, que é consequência. Então, assim, eu também tenho dito isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala no direito de família, porque, assim, eu vejo que existe muito festejo doutrinário para falar assim, nossa, do direito de família, agregador, do afeto, de não sei o quê, tudo. Isso existe, isso precisa ser trabalhado, tem sido muito bem trabalhado. Mas a gente tem que também botar ênfase no lado B do direito de família. E quem está na advocacia todo dia sabe do que a gente está falando. Exatamente. Essa parte cor-de-rosa, nossa, e tudo, ela desaparece muitas vezes. Então, assim,
eu penso, Fernanda, que o que a gente puder colocar, né, seguindo aquela máxima da sabedoria do dito popular, que o que é combinado não é caro, meu Deus, nesse campo, a gente vai estar entregando uma bênção para os clientes. Porque, assim, a pior coisa que tem na vida é você ter pendência na área de família, é você ter pendência na área sucessória, porque a vida das pessoas não decola enquanto se não desata aqueles nós. Então, eu acho que a gente aqui, né, pô, estamos aqui reunidas hoje, né, todas nós aqui temos alunos, temos tantas pessoas que a gente tem contato, a gente tem que, assim, botar muita ênfase para passar essa mensagem, que as pessoas não deixem a bomba para gerações futuras, que não deixem isso descoberto, porque, né, ninguém está livre aí de falecer, e no caso dessa tênue diferença entre união estável e namoro, né, o grande drama é que como é que você vai, vamos falar aqui o papo real, como é que você vai ver a questão da intenção de constituir união estável depois que uma das partes está morta? Sabe assim? Então, fica uma coisa, Fernanda, que tem muito a ver com o que você falou da boa-fé e da má-fé. Às vezes a pessoa espera acontecer um falecimento porque a prova fica cruel, fica diabólica pro outro lado. Então, eu penso assim, eu tenho muito respeito pelo juiz de família. E eu acho que, assim, é bizarro a gente aceitar com naturalidade isso que tem acontecido, de ficar essa lavação de roupa suja e da pessoa ter que ficar lá no seu dia a dia analisando, mas a escova de dente estava lá? Ah, mas tinha uma gaveta só para botar? O que tinha na gaveta? Tinha calcinha, tinha cueca, tinha... Gente, isso assim não é condizente com o nosso pacto civilizatório. Levar o porteiro para dizer quantas vezes que dormiu, isso não é vida. Marília. Eu acho assim que temos que mudar. Vamos aproveitar que você fez um post em homenagem à nossa avó, né? Sim. É lindo o post, mas quando a Camila veio conversar conosco, alguns programas atrás, sobre a união estável, eu contei uma história em que a avó foi... Eu não me lembro que amiga que era, mas ela foi convidada não, ela foi intimada como testemunha numa ação de união estável que ainda corria nas varas de família, nas varas cíveis daquela época, né? E eu, na época, estudante de direito, eu só fui acompanhar, enfim, dar aquele apoio, né? Ele apoio moral. Pensa numa mulher que saiu brava de uma audiência, Marília. E olha que para tirar a avó do sério, né? Mas, enfim, por que ela ficou brava? Porque uma das perguntas feitas pelo juiz foi realmente assim, a senhora sabe se eles faziam sexo? Eles dormiam junto? Foi que ela falou assim, eu não converso isso com as minhas amigas, eu não tenho esse tipo de intimidade e também não dou essa intimidade. Né? É tipo assim, ela fica embaixo da cama olhando o que está acontecendo com o casal, assim, tipo... Mas são perguntas que acabam vindo, né? Que é bem o que a Marília colocou, numa ação de união estável. São perguntas que o juiz acaba achando que tem que fazer, como se isso fosse ou não caracterizar a intenção de constituir uma família, ou ter a relação sexual, ou não ter, enfim. Mas naquela época era importante determinar isso até pelas leis vigentes na época. Exato, mas eu me lembro tanto, assim, dela. Ela ficou muito brava com o juiz, cascou o juiz, enfim. Porque assim, é uma agressão, né? Isso, é uma agressão. É uma agressão, assim, a questão da dignidade da pessoa humana. Eu fico pensando muito sobre isso, assim, eu me solidarizo com as pessoas que estão lá vivendo, têm sua vida, tudo, e no fundo, né, Fernanda, quando elas vão para uma situação dessa, elas falam assim, meu Deus, mas que crime eu cometi? Estou aqui sentada no banco dos réus, pô, os caras querem me perguntar hábitos, coisas que são muito da minha intimidade. Que isso, né? Putz, e esse é um erro comum também nas varas de família, né? As pessoas acham que nas petições e nos depoimentos, etc., essas intimidades têm que estar lá. Essas intimidades têm que estar descritas, que elas têm que ser ditas, que elas têm... E muitas vezes não é isso que vai determinar ou não a incidência de uma norma, enfim, né? E eu fico muito... assim, em especial a ação de divórcio, né? Eu fico chocada com o que a gente vê em petições de divórcio, quando, na verdade, na petição não precisava ter nada disso, né? Mas, enfim. Aproveitando, Marília, para te perguntar, como é que a gente faz esse instrumento?
Pode ser, ele é público, ele é privado, precisa de testemunha, tem que ter advogado, não tem? Como é que as pessoas fazem um instrumento desse? Bem legal aqui a pergunta, né, Fernanda? Eu tenho defendido também que por não ter, assim, uma forma, né, prescrita na lei, a gente não tem, assim, uma imposição, né, como acontece com outros institutos, a gente, a princípio, até tem uma forma mais livre, né? Lógico, vamos observar alguns ditames aí da parte geral do Código Civil, mas a gente sempre lembra que, poxa, até a união estável, que tem, né, todo esse respaldo, que é um tipo de família, segundo o artigo 1725, ela não precisa ser feita pela forma pública, ela pode ser feita de forma particular, não seria, né, o contrato de namoro que dependeria de uma forma pública. Então, entendemos que ele também poderia ser feito de uma forma particular. Muitas vezes até preservando um pouco mais, né, a intimidade das partes. Mas essa seria, assim, uma primeira resposta mais teórica. Cotejando com as dificuldades que surgem da prática, os desafios, conforme trazido até por esse caso aqui da Kari, eu entendo que, puxa, se a pessoa puder fazer por escritura pública, melhor. Por quê? Porque vai ficando, assim, mais claro que foi feita uma reflexão, vai ficando mais claro que, né, houve um dia especial para essa assinatura, né, que não é um papel que deixaram numa pilha e a pessoa inadvertidamente assinou. Então, eu acho que, assim, apesar de não existir essa obrigatoriedade da forma, eu acho que o bom advogado, ele tem que ter essa capacidade dele ir blindando esses argumentos. Então, eu penso que se puder fazer dessa maneira, melhor. E, inclusive, também penso que o ideal é igual a gente tem, assim, eu particularmente tenho colocado em todos os negócios de família, tudo, cláusula especial, que as partes assinam e, assim, realmente atestam que aquele negócio ele não foi feito de dia para noite, que isso veio depois de muito aconselhamento jurídico das duas partes, que ocorreram várias reuniões, que ocorreram trocas de minutas, que aquilo reflete algo que foi amadurecido e que as partes estão, né, concordes. E, inclusive, acho muito saudável que conste sim o nome, a qualificação dos advogados que assessoraram e tudo, para a gente, num futuro, ou se a pessoa procurar um bom advogado idôneo, que haja um desincentivo, tá? Para que haja uma demanda, porque ele vai olhar e falar, não tem como. Ou que, se ocorrer de fato uma judicialização, que pelo menos o juiz leve tudo isso em consideração e seja mais uma blindagem, vamos falar assim, que ocorra. Marília, assim, para a gente dar um fechamento para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Então, você falou que não há problema, né? O contrato de namoro, ele é algo que pode ser juridicamente aceito, eventual propositura de ação que vai questionar se é namoro, se é união estável, pode ser feito por escritura pública ou instrumento particular, mas, assim, de todo esse contexto, o contrato de namoro, qual é a principal lição? Eu acho que o principal aspecto aqui, o principal aspecto que a gente nota é que é perceber que a sociedade mudou. A sociedade contemporânea é diferente, tá? Ela admite novos arranjos, nem sempre é fácil, porque os institutos jurídicos são muito fortes, o direito, né, tem assim essa questão da cogência, e eu penso assim que é papel realmente da doutrina criar realmente reflexões que ponham isso em xeque, né? Que desafiem. Então, a gente não está aqui, obviamente, né, para dar a última resposta, mas para fazer uma contribuição no sentido assim de vamos olhar para isso, vamos pensar sobre isso, né? Será que a gente não necessita aí de alguns ajustes? E eu quero dizer que eu vejo assim com um olhar até assim surpreso, que eu sinto assim tantos colegas hoje, né, defendendo assim com tanta tranquilidade arranjos familiares que não são tão ortodoxos, né? Então, é isso que eu ia falar, eu ia te fazer essa pergunta. Eu vejo isso, sabe, Fernanda? Eu vejo assim colegas, né, que nossa, eles defendem assim o poliamor, eles acham que as famílias já falamos sobre isso aqui, lembra que eu falei?
Como diz a minha avó, isso aí é sem vergonhice. Então, e aí o pessoal vai lá e defende com unhas e dentes e fala, não, mas tá certo, porque é a liberdade das pessoas. Aí esses mesmos doutrinadores vão lá e falam, não, o contrato de namoro é nulo. Então, assim, a gente nota que, como todos os movimentos, tá, na vida e tudo mais, e até na nossa ciência, que é o direito, eles às vezes são dotados desse cunho da pendularidade. Eles são dotados desse radicalismo. Então, eu sinto assim que a luta que existiu para que a gente quebrasse com esse modelo, né, esse modelo único de família, do casamento, né, do Código Civil de 1916, parece que ele saiu de uma ponte do pêndulo e agora estamos vivendo outra, né, a ponto de chegar a um movimento tão expansionista que as pessoas querem defender que tudo seja família e tudo mais, que a gente não consegue ver num primeiro momento com naturalidade pessoas que no exercício da sua liberdade, sabe, da dignidade da pessoa humana, dos mesmos fundamentos de quem vai defender a possibilidade jurídica desses outros arranjos familiares, que também a gente defenda quem não quer ser família, né? Me marcou muito, me permitam comentar rapidamente com vocês, eu quando, né, enfim, estava no colégio, enfim, eu fui obrigada lá a ler um livro e não quis, não li, não, só que aquele castigo tive que acabar lendo o livro. Isso aí, educação infantil, acho que é a primeira e segunda série. E me marcou muito esse livro, porque basicamente, até se alguém que for assistir aqui, né, a nossa conversa, lembrar, souber esse livro, me manda o nome que eu gostaria de reler. Eram basicamente assim, homenzinhos, personagenzinhos branquinhos, assim, e que eles fugiam, e cada um na fuga, eles estavam aborrecidos que eles eram todos iguais. E nessa fuga, um se cortava, então ele ficava com o vermelho, o outro passava, caía numa tinta, ficava preto, e outro não sei o que lá, não sei o que lá. Então, e assim ia mudando os bonequinhos. Eu sei que terminava que cada um ficou diferente, e com isso eles construíram a sua identidade, ficavam felizes e tudo mais. E teve um que continuou daquele jeitinho, né? E aí todo mundo fala, porra, cara, mas olha aqui, esse aqui tá sensacional, tá roxo, esse aqui tá amarelo, esse aqui tá de bolinha, esse aqui tá parecendo uma joaninha, esse aqui não sei o quê. E o outro fala, porra, eu tô feliz assim, não quero mudar, tá tudo certo. Então, assim, esse é um ponto pra gente pensar, né? Parece que, assim, a gente não consegue mais aceitar a liberdade de quem não quer ser família. Precisamos olhar para isso. E aí, muitas vezes, a pessoa pode perguntar, Marília, mas não é mais fácil, então, meter logo lá uma união estável com os aspectos mais conservadores possíveis? Não dá. Por quê? Porque agora a gente está com essa questão de não saber, né? O STF não contribuiu em nada para nos ajudar nesse ponto, se o herdeiro é ou não, se o companheiro é ou não o herdeiro necessário. Então, eu posso fazer uma união estável e blindar toda a parte em vida, mas eu não tenho mais conforto para saber se amanhã ou depois não. Se eu fizer um testamento afastando o companheiro, esse testamento não vai ser rompido. É verdade. Então, eu penso assim, ó, com toda sinceridade, eu sei que às vezes é até natural, a pessoa que tem uma tese, quer dizer que, nossa, que aquilo é o mais importante do mundo e tal. Mas nesse caso, com até bastante tranquilidade, eu digo para vocês que eu acho que é um momento de recenção do contrato de namoro. Porque eu acho assim que se já existia um contexto, já existia esse limbo, agora com essa indefinição sucessória, me desculpem, mas é a única solução que eu consigo ver. Porque por conta da cogência do direito sucessório, a gente não consegue afastar. Mário Delgado tem trazido teses muito interessantes com as quais eu concordo, respeito mesmo, mas assim, eu acho que está num campo ainda um pouco incipiente. Eu concordo, mas eu tenho dúvida se os tribunais vão aplicar, sabe? Então, me parece que a solução aqui, nossa, ainda consegue trazer um pouco mais de segurança jurídica. Mas eu acho que aí você tocou em dois aspectos também que a gente não poderia deixar de falar, Maria. Assim, o que eu sinto é que nos últimos anos, infelizmente, e assim, não me agrada essa praticamente equiparação da união estável ao casamento, que é justamente isso que você diz. É uma intervenção indevida do Estado. Se as pessoas optaram por não casar e viver em união estável, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você tem que estar ciente dos efeitos de cada um e não poder querer equiparar em tudo. Acho que esse é um ponto aí que traz essa reflexão. Segunda reflexão é com relação ao direito sucessório.
né? É assim, é um absurdo o intervencionismo do Estado brasileiro no direito sucessório, né? A pessoa não ter livre escolha do que vai fazer com o seu patrimônio, porque existem herdeiros necessários que o Estado estabeleceu e que nem sempre correspondem, né? A um merecimento naquela relação, e daí estou falando de afeto mesmo, quer dizer, a pessoa nunca deu afeto, nunca deu carinho, abandonou, etc., mas ela tem 50% do patrimônio garantido porque o Estado diz que ela precisa desse patrimônio, né? Então, eu acho que daí, mas, né, são temas para conversas, diálogos futuros aí. E, na verdade, é aquele eterno tema, né, Fernanda, dos limites da interferência do Estado na liberdade individual. Né? A gente tem um Estado que interfere demais em coisas que não precisaria interferir, né? Em tudo, então, né? E aí eu somo forças ao que vocês estão falando, eu realmente faço coro para dizer que essa é a maior hipocrisia que a gente tem. Porque se o Estado tivesse cumprindo um papel eficiente, eu não ia achar tão ruim. Mas o que eu não consigo realmente entender é que a função dele de proteger o vulnerável dentro da família, ele não está fazendo bem. Exatamente. Nos casos que ele tinha que intervir, falta verba, não tem estrutura, as desculpas são inúmeras. E aí, ele que não consegue dar conta da missão nobre que ele tinha de proteger os vulneráveis, aí ele quer gastar uma energia e recursos que ele sequer tem, né, para fazer intervenções que, me perdoem, mas são totalmente indevidas. E assim, essa é uma responsabilidade que é dividida, porque por um lado é uma responsabilidade do Estado, né, que precisa repensar seu papel, mas também eu faço um convite para que a sociedade também veja qual é a sua autorresponsabilidade aqui, né? As pessoas têm que parar de encarar a vara de família como a porta da esperança do Silvio Santos. Isso não existe, isso é uma miragem que as pessoas têm. E os clientes têm isso, eles acham que o juiz de família é um ser onipresente, onipotente, e que assim, que se ele der razão para você, você ganhou um lote no céu e tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que parar também com esse paternalismo e entender que sim, é difícil. Gente, terminar um relacionamento, sabe, você fazer um divórcio, você terminar uma união estável, putz, isso é muito duro, isso traz sofrimento, isso é difícil, né? Então, assim, a advocacia, por um lado, precisa se abrir para tentar auxiliar, né, meios para que os clientes eles consigam digerir isso da melhor forma. Eu gosto muito dessas teses hoje, até que trazem, né, tem uma autora norte-americana, eu gosto muito que ela fala assim que o divórcio, por exemplo, existe o divórcio jurídico. O divórcio jurídico é uma coisa, o divórcio espiritual é outra, o divórcio emocional é outra, o divórcio social é outra. Não interessa o que você assinou no cartório, você bancar isso, você ir no jantar sozinho, Então, assim, a gente tem que ver que existe toda uma complexidade maior. Mas a questão é, existem hoje outros meios, outras portas que a gente pode indicar que não é essa única do judiciário. Porque, com todo respeito, a gente não pode atribuir toda essa carga ao magistrado, à magistrada. Lamentavelmente, eles não têm essa varinha de condão, tá? Então, eu penso assim que a gente tem que romper com esse paternalismo. Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade precisa ser instada realmente a repensar. Isso aí. Concordo com essa tua fala, Marília. Eu acho que realmente o Estado gasta realmente energia com o que não precisa e com aquilo que efetivamente deveria estar gastando, que é a proteção dos vulneráveis em todas as áreas, não só no direito de família, acaba tendo uma atuação muito mínima, né? Se é que a gente pode falar em mínimo aí. Mas, então é isso, gurias. Essa nossa conversa foi muito boa, né? Saber que existe instrumento de contrato de namoro, quais são os efeitos. Obrigada. Marília, quando eu precisar, vou te contratar, tá? Com certeza, Andressa, é isso aí. Vamos sempre fazer as coisas de uma forma preventiva, dialogada, né? Enfim, com muita autorresponsabilidade, show de bola, é isso aí. E, obviamente, não poderíamos deixar de indicar para quem está assistindo. Cadê o livro? Da professora Marília. Aê! Muito bom. Contrato de namoro pela editora Fórum. Fica a dica de leitura aí. E parabéns pelo lançamento, professora.
Parabéns, Valeu, muito obrigada. Ó, foi muito gostoso conversar com vocês hoje. É uma alegria falar do tema. Eu acho muito legal passar essa mensagem para mais pessoas, para que a gente também crie assim um movimento. Mas acima de tudo, eu queria dizer que foi algo não só intelectualmente prazeroso, mas também no campo dos afetos, porque há bastante tempo que a gente não convive diariamente como conviveu no passado, então eu tenho muitas saudades, né, de ter esse papo de gurias com vocês, das viagens, dos congressos internacionais aí que a gente teve junto, e fico assim fascinada com o raciocínio de vocês, tenho acompanhado os quadros, né, e tenho me divertido muito assistindo. Então, parabenizar também vocês aí pelo projeto. Obrigada, professora. Obrigada, Guria. Tchau, gurias. Até o próximo. Beijo. Até o próximo, gente. Obrigada, Marília. Beijo. Tchau, Tchau, Marília. gente. Obrigada. Venha sempre. Tchau.